É hora de continuar atualizando você sobre esse que é um dos casos mais importantes da história recente do nosso país. Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Mas antes, é claro, não custa lembrar que esse episódio está no meio da temporada. Então se você está meio perdido, não deixa de conferir a playlist aqui do canal com todos os episódios em ordem para você acompanhar todo o resumo, para assim entender direitinho tudo o que está acontecendo. E inclusive eu não tenho como começar o episódio de hoje sem fazer uma breve recapitulação sobre o penúltimo episódio. Para quem não lembra, o Elon Musk ficou sumido por 2 dias, e aí a Reuters noticiou que o X, o Twitter, iria voltar atrás e passaria a seguir todas as ordens da Suprema Corte. A esquerda ficou empolvorosa, o Felipe Neto falou: acabou o sonho dos bolsonaristas. Eles estavam tentando se convencer que o Elon Musk acabaria voltando atrás sem cumprir com o que havia prometido. Porém, já na minha análise, eu avisei o seguinte: talvez o Elon Musk está tirando o pé agora, porque ele já falou que ele precisa primeiro tentar retirar todos os funcionários do X Brasil daqui, porque eles foram ameaçados inclusive de serem presos, e talvez agora ele está deixando o Congresso americano começar a agir um pouco. Eu não acho que ele simplesmente vai largar toda essa discussão e deixar o assunto de lado. Pois é, eu não sou nenhum cientista político, eu não sou um gênio de todos os assuntos que nem o Felipe Neto, mas parece que, ao contrário do Felipe Neto e da Reuters, a análise deste mero cidadão que vos fala é que estava precisa. Foi bem próximo desse período que o Diego de Lima Gualda, um dos caras do alto escalão entre os funcionários do X Brasil, acabou se desligando do seu cargo. E aí, pouco tempo depois, aparentemente mais seguro de que os seus funcionários estavam protegidos, nós tivemos o grande vazamento, justamente com Elon Musk fazendo o que eu falei, deixando o Congresso americano agir. E aí, eles basicamente vazaram o documento que comprovou toda a censura e perseguição política praticada pelo Xandão. No vídeo anterior a gente já deu uma olhada nesse documento, então novamente, se você deixou passar, basta conferir o vídeo que está aparecendo aí no card. Mas assim, lembrando que esse é um documento com mais de 500 páginas. Então até agora a galera ainda está analisando minuciosamente tudo que contém aqui, e certamente ainda vai levar um tempo para a gente conseguir dissecar todas as informações. Então obviamente no vídeo de hoje eu já vou trazer mais algumas novidades para vocês. Então, até o Congresso americano começar suas movimentações, o Elon Musk realmente se afastou um pouco desse assunto. Mas assim que esse documento foi ao ar, meus queridos, ele voltou com tudo. Então agora eu vou resumir para vocês todas as declarações que o Elon Musk deu sobre essa situação aqui da censura no Brasil nesses últimos dias. Ele começou de leve, apenas concordando com essa imagem que fizeram aí com o rosto dele, explicando como você faz para identificar os mentirosos. Então, na primeira imagem ali, ele mostra um texto que fala: como saber quem está contando a verdade? E na sequência, a resposta: aqueles que tentam calar os outros são os mentirosos. E depois disso, ele já veio com o pé na porta. Compartilhando essa matéria do Mário Naufal, Elon Musk disse o seguinte: as ações de censura contra representantes eleitos exigidas por Alexandre de Moraes violam a legislação brasileira. Isso é uma coisa que eu gosto dele, mano. Ele é sempre direto, sem meias palavras. Ele fala o que é mesmo, e não só fala, né? Ajudou na liberação dos documentos que comprovaram tudo que ele estava dizendo até então. Essa matéria do Mário, no caso, basicamente traz alguns nomes relevantes que foram censurados pelo Xandão. Em seguida, o Elon Musk compartilha um vídeo do Michael Shellenberger, um dos responsáveis pelos vazamentos dos arquivos do Twitter, e dessa vez ele conseguiu ser ainda mais direto. Ele falou: Alexandre de Moraes interferiu absolutamente nas eleições no Brasil. O quê? Quer dizer que não tivemos eleições limpas por aqui, Elon Musk? Caramba, mas que surpresa, hein? E na verdade, o Shellenberger vai até mais longe no seu texto. Ele diz: anos de planejamento militar e de inteligência entre Estados Unidos e Reino Unido por trás da ampla censura no Brasil sugerem evidências. Evidências secretas, unidades de espionagem especializadas e proibições permanentes de populistas foram as principais táticas desenvolvidas por agentes do governo. Na noite passada, o Comitê Judiciário da Câmara de Deputados dos Estados Unidos divulgou mais de 500 páginas de documentos confidenciais do Tribunal Brasileiro relacionados a demandas de censura no X, antigo Twitter. O comitê os obteve do X por meio de seus poderes de intimação. Os documentos mostram um único ministro do TSE, o Xandão, exigindo a proibição permanente de mais de 150 governantes eleitos e jornalistas. Xandão exigiu essas proibições em processos secretos, sem explicação ou meios de recurso, e em plataformas de redes sociais. Dada a dependência dos líderes eleitos das redes sociais, essas exigências de proibições podem constituir interferência eleitoral. O que é óbvio, né, gente? Se durante uma eleição você se
silencia centenas de pessoas, entre elas grandes comunicadores, grandes figuras políticas e até grandes veículos de comunicação, sendo todos esses do mesmo lado, é claro, é óbvio que você está interferindo nas eleições, especialmente em eleições tão apertadas quanto a gente teve aqui no Brasil. Prosseguindo, num dos casos, Xandão exigiu que todas as principais plataformas de redes sociais, incluindo pelo menos uma, o Twitter, que não publicou material ofensivo, banissem o deputado federal, Van Hatten. O TSE alegou que Van Hatten criticou os resultados eleitorais. O vídeo de Van Hatten não só não estava relacionado com as eleições, mas também era uma crítica ao Departamento do Trabalho. E pior, ele foi lançado um dia antes da eleição. Além de tudo, as desculpas para censurar vários desses perfis utilizadas pelo TSE são repletas de mentiras, de desinformação. Isso sem contar no que a gente já cansou de falar por aqui, todas passando por cima da lei e se embasando em crimes que sequer são crimes no Brasil. Em muitos aspectos, o sistema de censura abrangente no Brasil é exclusivo do Brasil. O complexo industrial de censura no Brasil está localizado no judiciário e não no poder executivo, como acontece na Europa, na Comissão Europeia e nos Estados Unidos. Também no Departamento de Defesa, no Departamento de Segurança Interna, na Fundação Nacional de Ciência e em outras agências. Contudo, em outros aspectos, a censura no Brasil reflete simplesmente a forma mais avançada da visão do complexo industrial de censura criada por funcionários dos governos dos Estados Unidos e Reino Unido, particularmente aqueles que trabalham para agências militares de inteligência. O nosso trabalho de investigação revelou que atuais e antigos agentes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da CIA e do Departamento de Segurança Interna e do Ministério da Defesa britânico desenvolveram programas abrangentes de censura. O Departamento de Defesa e a Fundação de Ciência Nacional foram apanhados a financiar a criação de ferramentas de censura, incluindo ferramentas baseadas em inteligência artificial, para que o Facebook, o Twitter e outras plataformas de redes sociais se envolvam em censura em massa. A partir do início de 2017, várias agências militares e de inteligência e agentes do governo dos Estados Unidos e Reino Unido desenvolveram táticas de censura semelhantes às que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil foi flagrado utilizando. O Elon Musk também comentou essa outra matéria do Mário Naufal, falando que a lei quebrou a lei. Ele já tinha dito algo parecido no Space que ele participou com alguns parlamentares brasileiros, falando basicamente que o Xandão está inventando novas leis para passar por cima da lei vigente do país. E a matéria do Mário fala sobre aquilo que a gente já cansou de falar aqui, né? E o Supremo Tribunal concedeu-se poderes sem precedentes. Eu nem vou focar muito nisso porque vocês já sabem. É o lance de atuar como investigador, promotor, juiz, fazer de tudo num processo. E aqui eu vou passar para vocês brevemente a cobertura do Mário para vocês verem que o assunto continua sendo amplamente divulgado lá para fora. Ele fala sobre a censura do governo exposta pelo Comitê Judiciário. Depois ele fala sobre os usuários que podem ser presos por posts questionando a integridade eleitoral. Lembrando, tá? Para um americano, isso aqui é completamente bizarro. Para o brasileiro também deveria ser. Mas assim, esse papo de que você não pode questionar os resultados de uma eleição numa democracia, isso é uma invenção que simplesmente não tem o menor cabimento. Não existe democracia em que o povo não pode questionar o resultado. Pior, que não pode questionar o sistema utilizado para eleger os seus representantes. Eu acho que essa invenção, inclusive, chega a ser pior do que aquelas baboseira toda de discurso de ódio e desinformação. Agora, calma aí rapidinho, a gente já volta pro tema do vídeo, vai ser muito rápido mesmo, não precisa nem pular. Eu só quero te lembrar que aprender inglês é muito importante e investir no que você acredita também. Por isso, não perde tempo, compra logo o melhor curso de inglês da internet, o Método BWay. O link tá ali na descrição do vídeo e te garante R$200 de desconto. Eu prometi que ia ser rápido, então bora voltar pro vídeo. Ele também apontou o governo espionando grupos de Telegram e utilizando isso para perseguir, né? Ele pegava grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, que eram basicamente grupos bolsonaristas, e espionava as pessoas lá dentro. E uma das matérias do Mário que o Elon Musk comentou chocado com uau, foi essa daqui. O governo ordenou que notícias fossem desmonetizadas e proibidas. E eu acho que a parte mais interessante do resumo feito aqui pelo Mário é esse trecho aqui. O que é particularmente assustador, nesse caso, é que o documento do tribunal afirma, considerando a gravidade dos fatos narrados, é desnecessária a realização de uma investigação. Gente, isso é pura distopia, tá? É simplesmente bizarro um tribunal determinar isso. Ah, olha só, isso que a gente tá mostrando é tão grave que não precisa nem investigar, é só punir, é só banir, é só desmonetizar, é só derrubar, é só censurar. Bom, como o Mário falou, né? Isso por si só sublinha a natureza autoritária e corrupta do sistema judiciário do Brasil sobre o juiz Xandão. E se você ainda não tá chocado o suficiente, se liga nessa. Até os memes foram considerados
faz conteúdo ilegal. Sim, como se não tivesse nada melhor pra fazer, o nosso Tribunal Superior Eleitoral considerou que era um crime terrível, digno da atenção dos nossos excelentíssimos ministros, os memes que as pessoas estavam espalhando aí pela internet. O STF do Brasil emitiu uma ordem confidencial para suspender perfis de mídia social de influenciadores acusados de espalhar desinformação eleitoral. Parece que eles visaram perfis que, mesmo através de memes, ameaçaram a integridade eleitoral. Essa aqui realmente chocou a galera lá de fora, tá? Isso pegou mais de 1 milhão de visualizações e esse é um dos primeiros comentários que aparecem em destaque. Pera aí, você pode ir pra cadeia por causa de um meme no Brasil? Isso nunca aconteceria nos Estados Unidos, certo? Sim, gente, os gringos estão em choque com a possibilidade de um dia chegar perto na tirania que a gente tem aqui no nosso país. Bom, esse comentário do Elon Musk não tem necessariamente a ver com esse episódio, mas ele tá concordando com uma parte e eu achei interessante, então decidi trazer pra vocês mesmo assim. Uma tal de Penny tweetou: os wokes, né, os lacradores, são pró-censura, eles são racistas, são sexistas, são odiosos, são contra o mérito, são contra a verdade e são corruptos. Mas eles vão sussurrar palavras doces no seu ouvido enquanto destroem o planeta. É sobre isso. Elon Musk diz que a primeira parte é verdade, mas que a segunda ele ainda tá esperando. Bom, a gente espera que eles nunca cheguem nela, né? Destruir o planeta de uma vez por todas. Porém, dá pra ver que eles estão se esforçando bastante pra isso. Uma jornalista do Daily Wire, a Brie, decidiu fazer uma publicação apresentando o Xandão pro mundo. O mais engraçado da publicação é que ela tornou internacionalmente famosa essa expressão bizarra aqui do Xandão. E também foi engraçado porque o Elon Musk deu uma zoada nesse vídeo. Ele perguntou: que gesto estranho é esse que ele tá fazendo? Puxe meu dedo? No texto da publicação, além das informações, ela traz um questionamento. Historicamente, as ditaduras começam com uma guerra jurídica travada em torno da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. O que acontecerá com o Brasil? O CEO da Rumble, que também foi fechado no Brasil por não concordar com todo o autoritarismo do STF, disse o seguinte: o Departamento de Estado dos Estados Unidos precisa intervir imediatamente e proteger as empresas e os interesses dos Estados Unidos. Onde estão eles enquanto observam os países violarem os direitos humanos e prejudicarem as empresas americanas? O Mike Benz, diretor executivo da Fundação pela Liberdade, respondeu à publicação dizendo o seguinte: isso está totalmente correto, mas não há mistério aqui. A razão pela qual o Departamento de Estado está em silêncio é porque são eles que estão por trás disso. No Brasil, na Europa, na Austrália e em todos os países onde o populismo online ameaça o partido dominante preferido pelo Departamento de Estado. Ou seja, basicamente ele fala que os Estados Unidos estão sendo lenientes porque, por enquanto, são os esquerdistas, né, os democratas, que estão no controle da situação. E como é a esquerda que está censurando a direita no mundo inteiro, os democratas, os esquerdistas americanos, seguem fazendo vista grossa. O Elon Musk comentou na publicação para dar destaque para ela. Aqui, uma publicação simples que ele concordou que diz: censura é a ferramenta usada quando a mentira perde o seu poder. Bela frase de efeito, eu diria. Outra palhaçada que aconteceu recentemente foi essa daqui. A Defensoria Pública da União solicitou à Justiça Federal que o X seja condenado a pagar indenização de R$1 bilhão por danos à democracia brasileira. Segundo a ação, Elon Musk violou gravemente o Estado Democrático de Direito brasileiro ao incitar o descumprimento de decisões judiciais. Quem mais já tá cansado desse discursinho de Estado Democrático de Direito, quando você sabe que esse é só um chavão que eles estão utilizando para falar que qualquer crítica feita aos tiranos do país são crimes imperdoáveis? É engraçado, né? Quem critica a ditadura é chamado de antidemocrático. A democracia está sob ataque no Brasil. Estamos ao lado de X e Elon Musk nessa luta contra a censura. É aquela coisa, eles não vão conseguir fazer o Elon Musk pagar essa multa de 1 bilhão. Como a gente tá vendo, a justiça brasileira não tem poder sobre o cara. Na pior das hipóteses, eles vão fazer o quê? Fechar as empresas do Elon Musk no Brasil? Assim, vocês sabem que se fizerem isso, quem se ferra é o Brasil, né? Se a gente não puder utilizar os serviços do X, da Starlink, da Tesla, ruim pra gente. O Elon Musk vai continuar sendo o segundo cara mais rico do planeta. Esse comentário foi respondido da seguinte maneira: essa é uma medida escandalosa e absurda da Defensoria Pública Federal do Brasil. Exigir uma quantia tão exorbitante de compensação de uma empresa como X e visar pessoalmente Elon Musk não é apenas um grosseiro excesso de autoridade, mas também um ataque flagrante à liberdade de expressão. Em primeiro lugar, é absurdo responsabilizar uma plataforma como a X pelas ações dos seus utilizadores, especialmente no que diz respeito ao conteúdo que publicam. O X é apenas um facilitador da comunicação, não um arbítrio da verdade ou um juiz da legalidade. Responsabilizar o X pelo comportamento de seus usuários estabelece um precedente perigoso que ameaça os próprios fundamentos da liberdade da internet. Além disso, acusar Elon Musk de violar o Estado Democrático de Direito brasileiro é absurdo e infundado. Elon Musk, como qualquer outro indivíduo, tem o direito de expressar as suas opiniões e crenças, mesmo que sejam controversas ou impopulares.
Sugerir o contrário é minar os princípios fundamentais da democracia e da liberdade de expressão. E assim, qualquer pessoa do mundo deveria ser livre para manifestar as suas ideias sobre qualquer governo. Inclusive, isso está tão bizarro porque a gente pode criticar várias ditaduras aí ao redor do mundo. Agora, se o Elon Musk tecer críticas à nossa democracia, ele vai ser multado pelos donos dessa democracia, pelos líderes máximos que não podem ser questionados e criticados? Isso por si só já é a prova de que não estamos numa democracia. É evidente que esse processo nada mais é do que uma tentativa velada de suprimir dissidências e críticas. Ao visar X e Elon Musk, a Defensoria Pública Federal está enviando uma mensagem assustadora a qualquer pessoa que se atreva a se manifestar contra a injustiça ou os exageros do governo. Em vez de desperdiçar tempo e recursos em ações judiciais frívolas, a Defensoria Pública Federal deveria se concentrar em abordar questões reais que a sociedade brasileira enfrenta, como pobreza, desigualdade e corrupção. Este flagrante abuso de poder é um insulto aos milhões de brasileiros que lutam para sobreviver e que dependem do governo para proteger os seus direitos e interesses. E por que eu li tudo isso? Bom, porque o próprio Elon Musk respondeu a essa publicação. Ele disse o seguinte: o objetivo deles é falir o X no Brasil. Ou seja, o Elon da massa entendeu, porque burro ele não é. Na verdade, ele tá dando um checkmate atrás do outro nos nossos iluministros. Ele sabe muito bem que os caras estão fazendo isso porque se para eles, no fim das contas, for melhor que o X encerre as suas atividades no Brasil, que seja por decisão do Elon Musk e não deles. Então, com essas exigências absurdas, eles podem ter a prerrogativa necessária para fazer, sim, o Twitter acabar aqui no Brasil. Seja por falar que eles colocaram uma multa que o Elon Musk não está cumprindo, então em retaliação eles vão fechar as operações dele, ou seja porque o próprio Elon Musk percebe que não tem como ele atender isso, e então ele precisa fechar a plataforma porque ela foi à falência no país, como ele mesmo disse. E para encerrar a parte do resumo sobre os comentários do Elon Musk, a gente tem essa matéria aqui da Globo News, que diz o seguinte: durante evento no centro do Rio de Janeiro para a criação do Museu da Democracia, que será inaugurado em 2026, o ministro Alexandre de Moraes fez fortes críticas ao que chamou de empresários mercantilistas de redes sociais, que só visam lucro e unem poder econômico com o autoritarismo extremista de novos políticos. Assim, antes de mais nada, chamar o Xandão para discursar na criação do Museu da Democracia é tipo chamar o Xi Jinping para discursar no Museu dos Direitos Humanos, ou construir uma estátua de Fidel Castro no Museu da Economia. Mas legal é que o Elon Musk simplesmente viu essa matéria e respondeu com isso aqui. Ah, mano, ele realmente tirou o Xandão pra merda, tá chamando o cara de Voldemort, não tá nem aí. E sabem o que é melhor? Ele fixou essa resposta dele pra Globo News, chamando o Xandão de Voldemort no seu perfil. Sim, no momento, esse é o tweet fixado do Elon Musk. E agora, pra finalizar o vídeo, num clima de otimismo completo, se liga só nessas informações. Um conjunto de audiência do Congresso dos Estados Unidos chama o Elon Musk pra testemunhar no dia 8 de maio. Elon está programado pra testemunhar perante o Comitê de Relações Exteriores na Câmara dos Estados Unidos sobre alegações de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A audiência marcada para o dia 8 de maio abordará as ordens de Xandão para proibir os perfis de figuras da oposição nas redes sociais. Os legisladores americanos expressaram preocupação com os pedidos de Xandão ao X e sugeriram potenciais sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, semelhantes às da Venezuela. Meus queridos, parece que a participação dos políticos americanos nessa história vai ser realmente decisiva. Eles podem colocar os tiranos do Brasil contra a parede através dessas sanções. Todo mundo sabe, né? Os Estados Unidos é um importantíssimo parceiro comercial do Brasil. Se eles realmente impuserem sanções ao Brasil, isso pode ser realmente um desastre para a nossa economia. E tudo isso porque tiranos estão passando por cima da lei, ignorando direitos individuais da população por um visível projeto de poder. E não para por aí, se liga. A Ana Paula Henkel disse o seguinte: agora, o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Deputados dos Estados Unidos solicita ao governo do Brasil, até o dia 30 de abril, todos os documentos e comunicações entre o Departamento de Estado e o governo do Brasil referentes ou relacionados a ordens e demandas ou mandados do TSE e do STF relativos à suspensão ou remoção de contas no X ou em qualquer outra plataforma de mídia social. Ou seja, o governo americano está exigindo do TSE e do STF todos
todos os documentos sobre censura e derrubadas de perfis, não só do X, mas também do YouTube, do Facebook, do Instagram, do TikTok. Pois é, agora o Xandão não tá mais lidando só com um bando de senadores bundões que a gente tem por aqui. Não, agora eles estão tendo que lidar com uma democracia de verdade. A Câmara dos Deputados americana também solicitou uma reunião com especialistas no assunto sobre como o Departamento de Estado pretende responder aos ataques à liberdade de expressão no Brasil. Ou seja, eles realmente estão pressionando para que alguma coisa seja feita para resolver toda essa censura do STF. E a Ana Paula ainda destaca, é ano de eleição presidencial nos Estados Unidos. Censura e cerceamento de liberdades não sairão de pauta. Então não pensem que eles simplesmente vão deixar essa história esfriar. E o Elon Musk ainda disse isso aqui, ó. Dados os ataques implacáveis à liberdade de expressão, eu vou financiar uma campanha nacional de assinaturas em apoio à primeira emenda. Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Não sei se vai funcionar tipo um abaixo-assinado, mas parece que tá rolando cada vez mais uma mobilização forte da direita internacional e não necessariamente só da direita, porque o Elon Musk nem é exatamente um cara de direita. Só que pelo menos essas pessoas alinhadas com essas pautas sobre liberdade, né? E eles estão fazendo cada vez mais pressão para acabar com as censuras ao redor do mundo. E o Brasil já virou referência internacional no assunto. E tudo isso me leva a essas falas de um vídeo recente do Paulo Figueiredo, um dos censurados pelo Xandão, em que ele faz algumas revelações que conversam com o que eu acabei de mostrar para vocês. Nós estamos trabalhando no Comitê de Relações Exteriores, onde Chris Smith está absolutamente comprometido a fazer a audiência sobre o Brasil. Ela já foi marcada, eu só não posso divulgar a data ainda. Eu digo para vocês que será no próximo mês. Então, audiência pública sobre o Brasil, violações de direitos humanos, dentro do Comitê de Relações Exteriores, Foreign Affairs, da Casa dos Representantes. Aparentemente é aquela que a gente acabou de ver, né? Que foi marcada para o dia 8. Item 2, investigação aberta dentro do Comitê Judiciário sobre ordens de corrupção internacional do governo brasileiro realizadas pelo Alexandre de Moraes. Item número 3, que nós temos, Comitê de Finanças e o Comitê de Apropriações para retirada de qualquer tipo de ajuda ao Brasil que não seja ajuda humanitária. E a gente vai falar sobre isso. Tudo isso vai culminar no Brazilian Democracy and Freedom Act, que é a lei que vai estar sendo confeccionada. Eu já vi o primeiro rascunho. Em breve, se Deus quiser, vocês vão ver essa lei, que vai criar uma série de medidas para avaliar a situação do Brasil e aplicar sanções no caso de constatação de violação de direitos humanos, que é exatamente o caminho no qual nós estamos indo. Isso é praticamente a forma como eles pretendem colocar em prática o que eu acabei de mostrar para vocês. Vão criar uma lei para que a nossa liberdade de expressão seja garantida aqui no país, e caso essa lei não seja cumprida, eles vão impor sanções tipo as que existem aí na Venezuela, em Cuba, talvez. Ou seja, mais uma prensa no STF. Ou eles deixam a nossa população ter liberdade de expressão, ou podem esquecer parcerias comerciais com os Estados Unidos e a nossa economia vai pro colapso. Eu sei que aqui no Brasil às vezes é difícil ser otimista porque a gente já cansou de ver a nossa política terminando sempre em pizza. Mas meus queridos, agora nós estamos nos ombros de gigantes aí. É ano de eleição por lá. Liberdade de expressão, liberdade em geral é uma pauta muito cara para os republicanos. E eles estão vindo muito forte porque o governo Biden tem sido um desastre. E também porque a agenda woke, a lacração, o identitarismo já tá colapsando. Então é claro que é importante para eles ter o Brasil como parceiro nessa luta. E também observar tudo que tá acontecendo aqui para não deixar acontecer lá. Pode acabar em pizza? Se tratando do Brasil, sempre pode. Mas essa pizza vai sair bem cara. Se a gente aqui tá preocupado, não tenha dúvida que os tiranos nessa altura já estão bem mais. Então, a gente segue fazendo nossa parte, passando informação adiante e fazendo pressão da forma que a gente consegue, né? Vem comigo nessa batalha, se inscreve no canal, ajuda da forma que você puder, que com a nossa união eu sei que a gente vai vencer. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.